que eu vou falar hoje vai ser a introdução da parte de nefro, que vai ser sobre a parte morfológica, anato, histo e embriologia. Então, vamos começar do início da embriologia, e para a gente falar sobre o sistema urinário, a gente tem que lembrar do que ele é composto. O sistema urinário, então, ele é composto pelos dois rins, o ureter, que é um tubo que conecta ele à bexiga, e a uretra é onde desemboca tudo. E pensando então na embriologia, a gente tem que voltar lá na terceira semana, que é quando começa a gastrulação. A gastrulação é aquele momento do desenvolvimento em que a gente deixa de ser um disco bilaminar, o embrião deixa de ser um disco bilaminar, que tinha só as duas cavidades, e as células começam a invaginar no meio disso e forma as três camadas germinativas, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E praticamente todo o sistema urinário, ele vai vir do mesoderma intermediário. Então, por isso que esse é um marco importante na terceira semana. E os rins e ureteres, eles se desenvolvem, principalmente os rins, eles se desenvolvem em 3 etapas, dá para se dizer assim. Primeiro tem um pronefro, que inicia lá na 4ª semana. Aí depois disso vai ter o mesonefro, que começa a surgir no fim da 4ª. E no início da 5ª, a gente tem um metanefro, que é o que vai ser, tipo, a base para o rim que a gente tem hoje. Se estiver indo muito rápido, vocês avisam, né, gente? Porque depois eu acho que fica mais importante. Daí, então, falando nesses 3 conceitos. O pronefro, que é aquele primeiro que surge na 4ª semana, ele é uma estrutura que não é funcional. Ele surge e desaparece muito rapidamente. E tudo isso, esse pronefro, é um resquício evolutivo que a gente tem, que é muito parecido com o sistema urinário de peixes e tal. Então, ele desaparece, ele não funciona e não serve de nada. O mesonefro, aliás, ele não serve de nada, entre aspas, porque tem uma porção dele que se continua e que é usada na próxima etapa, que é o mesonefro. O mesonefro, ele é bem desenvolvido, ele funciona, mas ele funciona só por um tempo. Ele só funciona até que o nosso rim permanente, que vai vir do metanefro, ele passa a funcionar. Então, tem essas 3 etapas. O pronefro, então, ele é uma estrutura bilateral, que ele começa o que seria a altura do pescoço do embrião, né, ali perto daqueles arcos faríngeos e tal, e ele tem uma projeção céfalo-caudal, então é de cima para baixo que ele vai se dirigindo. E como eu falei, ele não tem função e ele vai logo sumir depois, ele vai se degenerar, as células que compõem ele. A única coisa que fica são os ductos pronéfricos, que é esse tubinho aqui. Ele continua crescendo e a extensão dele vai se tornar, no futuro, o que vai ser o ducto mesonéfrico. Então, a única estrutura do pronéfro que fica é o ducto mesonéfrico. Aí, no mesonéfro, ele é um rim provisório, como eu falei, ele surge no fim da 4ª semana, e ele dura mais ou menos umas 4 semanas, a funcionalidade dele, e depois ele é reabsorvido também, algumas partes dele. Então, como eu falei, ele já é funcional. Ele é uma estrutura que funciona, ele é uma estrutura que tem filtração e todo esse processo, e ele é composto, então, por glomérulos, por túbulos, e que se abrem no ducto mesonéfrico, que é aquela estrutura que eu mostrei aqui atrás, que aqui são como se fosse a cápsula de Bowman, né, os túbulos, e que abrem no ducto mesonéfrico, e aqui a gente teria os glomérulos formando. Então, ele se degenera lá no fim do primeiro trimestre, mas ele não some como o pronefro, ele dá origem a várias estruturas genitais. Aqui a gente tem essa representação que eu não vou entrar em detalhe porque não é da aula, senão vai ficar gigante, mas tem essa porção rosinha aqui, que é a porção... Peraí, deixa eu pegar o nome dela que eu esqueci. Cordão nefrogênico, essa massa rosa aqui, onde ele está envolto, e que ele começa a se reorganizar e ele vai dar origem das gônadas, tanto testículo quanto ovário, masculino e feminino. E se vocês se lembrarem do desenvolvimento urogenital, assim, principalmente da parte sexual, as gônadas, elas surgem lá em cima e depois elas vão migrando para baixo. Então faz todo sentido naquela posição do bebê, que ela começa mais em cima e depois ela migra para dentro da cavidade pélvica. E sobre os glomérulos, eles são ramificações diretas da aorta. Esse aqui é a aorta
que se forma, né, na porção posterior do embrião, tem os vasos aferentes do glomérulo e eles formam as ramificações. Então, ele já tem uma estrutura muito parecida do que vai ser o nosso rim no futuro. Ele só tem aquela estrutura cordonal, assim, não tem forma de rim. Já o metanefro, ele tem um início lá na 5ª semana e ele é o primórdio do que vai ser o nosso rim. Só que ele começa a surgir na 5ª semana, mas ele só começa a funcionar efetivamente, tipo, ter a função assumida, vamos dizer assim, lá na 9ª semana, que é quando o mesonefro, que é aquela porção anterior, ela para de funcionar. Então, o mesonefro, que é essa aqui, ele funciona até que o metanefro passa a funcionar. O rim funciona de verdade. E o principal produto do metanefro vai ser o nosso rim. E o rim, ele tem 2 fontes diferentes. Ele tem o broto uretérico, que ele vai gerar toda a parte de, vamos dizer assim, parte extra-renal, tipo ureter, pelve, o cálice e os ductos coletores. Então, a parte que não é, digamos, sei lá, de filtração, assim, ele vai ser só a parte coletora. E tem o blastema metanefrogênico, que é de onde vai originar a parte funcional do rim, assim, onde tem os néfrons, túbulos e tudo mais. Então, aqui, a gente tem lá em cima, só recapitulando, o pronefro, que vai se degenerar, depois a gente tem o mesonefro, e aqui embaixo, ele vai se... Esse ducto mesonéfrico que eu falei antes, que se continua até do pronefro, ele vai desembocar dentro dessa estrutura, que é a cloaca, que depois vai se separar e formar a bexiga, vou falar disso depois. Aí ele gera esse raminho pequeno aqui. E esse raminho é o divertículo, o broto uretérico, que é a mesma coisa que o divertículo metanéfrico. Aí esse brotinho, ele passa meio que a voltar para dentro desse cordão nefrogênico aqui. Só que esse cordão nefrogênico, ele sofre alterações e forma esse blastema metanefrogênico, que é o que vai formar o rim permanente depois. Aí o que acontece? Esse brotinho, aqui ó, o ducto mesonéfrico está aqui, esse cordão, ele faz uma invaginação e entra para dentro da massa metanéfrica. Aí ele começa a sofrer várias divisões e forma aquela estrutura coletora do rim. Os cálices, a pelve renal, os cálices maiores e menores, e tudo mais. E nessa fase, a gente já tem toda a reorganização dentro dessa parte do mesoderma intermediário, que é onde vai se formar o rim, essa parte rosinha, que ela já começa a se estruturar dessa forma. Tem o túbulo coletor, que vai vir de dentro disso também, e começa a formar a estrutura do rim. E ele já começa a tomar a forma que a gente conhece que ele tem. No final, eu vou colocar um videozinho que mostra melhor como que acontece, aqueles videozinhos animados que tem uma noção melhor. Aí, de novo, tendo como base aqui o rim, a gente vê que ele começa aqui embaixo, tipo, onde seria a pelve, assim, né, do embrião. E ele precisa migrar para a posição normal dele depois. Então, o rim, ele se forma aqui embaixo, ele é irrigado pelas artérias renais, que no início elas saem até das artérias ilíacas, que são essas duas, e ele passa a migrar para cima. E durante essa migração, ele começa a liberar vários fatores de angiogênese, e ele começa a gerar várias artérias renais conforme ele vai subindo. Então, ele começa a migrar um pouco para cima, ele faz um novo brotamento da artéria da aorta aqui, até chegar na posição dele, que ele assume a posição final com a artéria final. E ao mesmo tempo a gente tem esse mesonefro aqui, aquilo que eu falei, que ele vai se degenerando e vai descendo. Ele vai sumindo algumas porções, aquela estrutura renal e tal, e vai tomando uma outra forma. E vai assumindo a posição da gônada. Por isso que a gônada desce e o rim sobe. E uma coisa importante dessa migração é lembrar disso, que os vasos eles vão surgindo, assim, ele vai formando novos vasos conforme o rim sobe. Então aqui é a formação da bexiga. Lá no início é uma cloaca, se lembrar lá dos bichos, das aves, né? Cloaca é onde desemboca tudo, tanto urina, quanto fezes, quanto sêmen, quanto tudo. E nos mamíferos não é assim. Então a gente tem uma porção
primordial, que é essa estrutura mais gordinha, que se chama alontoide, que vai para dentro da cloaca. E esse alontoide, ele começa a se dilatar, e ele forma uma estrutura mais, uma forma de ampola, assim, e ao mesmo tempo começa a surgir uma coisa que chama septo uroretal, que é uma estrutura que ela vem como se fosse costurando, assim, separando a cloaca em duas partes. Aí a gente teria o alontoide na parte de cima formando uma ampola, e uma estrutura atrás que formaria o reto. Então, depois que esse septo uroretal ele separa as duas coisas, então a gente vai ter o reto, vai ter a bexiga com a alontoide. Aí essa porção do alontoide, se vocês verem, ela vai desembocar dentro do cordão umbilical. Essa estrutura aqui seria o cordão umbilical, que é por onde seria feita a excreta, né, do embrião. Só que aí com o tempo ele vai se fechando assim, esse cano que seria o alontoide, e ele vai formando uma estrutura que se chama úraco, que vai virar isso aqui depois, que é um ligamento. Tanto que eu lembro da embriologia, a professora falando que tinha alguns pacientes que às vezes tinham má fechamento desse alontoide, que é essa estrutura aqui, que até fala o nome embaixo, e eles drenavam urina pelo umbigo, porque não se fechava da forma adequada. Deixa eu só ver. Aí também, depois disso, a uretra vai se gerar da mesma forma. Então, aqui a gente tem a sequência, o septo uroretal fazendo a divisão, separando o que seria a bexiga e o reto, e a separação, então, da genitália feminina e masculina, que daí aqui vai ter o canal vaginal também, e aqui vai ter só a uretra, e a formação do pênis e a formação do clitóris. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso. Então, sobre embriologia, eu tentei não ser muito específico, falar de marcadores assim, porque eu acho que vai ter coisa mais importante para frente. Acho que é desse como geralzão para a gente ter ideia, né, que o rim ele começa a surgir então lá na 4ª semana e tem um marco do metanefro que vai ser o rim fixo lá na 5ª, mas passa a funcionar só na 9ª semana, que o rim ele nasce na pelve e ele migra para a porção cefálica e ele forma novas artérias. Então, alterações comuns de se encontrar em todo esse processo. Eu separei algumas coisas só para a gente já fazer uma correlação assim. A genesia renal unilateral é uma causa bem frequente até. As pessoas normalmente não têm sintomas, é 1 para 1000, não tem predileção por sexo. As pessoas não têm muita queixa, assim, o rim consegue suprir a necessidade dele. Já que a genesia bilateral é 1 para 3.000 e na gestação já se apresenta com oligodrame na mãe, porque o bebê ele precisa, digamos, excretar esse líquido dentro da cavidade, né? Como ele não tem rim, ele não faz isso. Então, e alterações podem ser observadas no bebê já quando ele nasce, que é aquele hipertelorismo, que é o maior espaço entre os olhos, prega picante, que a orelha baixa implantada, nariz baixo e largo, micrognatismo, defeito em membros. Tudo isso aqui já pode indicar alterações renais. Eu lembro uma vez que estava passando lá na AGO, no centro obstétrico, e nasceu um bebê que tinha prega picântica e orelha baixa implantada. A nefro foi chamada na hora, assim, tipo, a pediatra neonatal examinou ele e já encaminhou para a nefro, para ser avaliado, porque é um preditor bem grande e como a gente pode ver, tem uma relação bem significativa. Uma outra característica é em ferradura, ou rim ectópico, eu vou mostrar para frente o que é isso. Uma duplicação do trato urinário por causa daquilo que eu falei, quando vai formar o broto, né, aquele broto ureteral, quando ele entra uretérico para dentro daquele espaço onde vai se formar o rim, ele pode acabar se dividindo de uma forma errada e formar, tipo, 2 pelvis renais dentro do mesmo rim, sabe? Aquela duplicação, quando ele vai se dividindo, pode dividir de forma errada. E artérias supranumerárias por causa daquela migração. Às vezes, uma artéria anterior, ela não se degenera. Daí fica tendo, tipo, 2 artérias renais chegando no rim. Então, aqui, uma pelve renal bífida, que é aquela situação que eu falei, que vai se dividir o broto ureteral, né, que a formação ele entra e divide. E ele pode se dividir e formar 2, ou pode ser mais embaixo ainda. Então, tipo, você pode ter 2 uretérios do mesmo lado. Depende da altura em que acontece essa alteração. O rim ferradura, por causa daquela migração que o rim faz crânio-caudal,
ele pode se originar e ficar colado na base dele, assim, na parte, no polo inferior dele, eles ficarem colados e não migrar para a posição original dele. Daí fica esse rim em ferradura. Então essa é a origem, a má migração do rim para a posição final. E uma outra característica também, problema de migração, é esse rim ectópico. Ele pode estar em qualquer altura, né, mas como ele surge na pelve, ele pode estar lá embaixo. Então o rim ele pode estar em qualquer posição do trajeto que ele faz para cima. E aqui eu trouxe só um exame de imagem que mostra bem isso, que é um rim com uma pelve bífida. Ele tem um ureter saindo daqui e outro ureter saindo daqui. A gente consegue ver o enchimento aqui dentro e a junção do ureter aqui embaixo. E outras alterações, assim, menos significativas, mas tipo, o ureter ele tem que passar do lado da cava, né? Não por trás dela. Só que em função da rotação do rim, porque o rim ele nasce meio, tipo, perpendicular ao corpo e ele meio que faz uma rotação externa, assim, ele meio que fica olhando para frente, assim, o hilo dele. E ele pode fazer uma rotação contrária e torcer dentro da própria cava.